Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é o Albert, contador da J Soluções, e hoje a gente vai estar dando continuidade ao tema reforma tributária. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e sempre compartilhar este conteúdo. Muito bem, gente, de volta aqui na nossa série de vídeos para falar sobre reforma tributária. No primeiro vídeo, a gente foi ao quadro, falou um pouquinho da introdução da Lei Complementar 214, destrinchou um pouquinho o conceito dessa reforma tributária. Também no vídeo 2 já falamos um pouquinho sobre comparativo, de área de livre comércio e a reforma tributária. E hoje eu sentei aqui na mesa para vocês para bater esse papo. Vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês aqui nos slides, no qual vou fazer um comparativo. A gente já vai começar a brincar mais sobre isso, a fazer cálculo e fazer comparativos com o cenário atual, com o cenário futuro e fazendo, logicamente, um cálculo prático, se comprando com benefício e sem benefício. Então vamos lá, sem enrolação, vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender que os impactos da área de livre comércio e a reforma tributária existem, mas um ponto importante, permaneceu sim os benefícios. Mas Albert, bora comparar o cenário atual com o cenário futuro. Vou jogar na tela aqui para vocês a nossa apresentação. Tá aqui. Via de regra, gente, um ponto importantíssimo para falar para vocês. A gente precisa entender como é que funciona o sistema tributário atual com o futuro. Hoje, os tributos, na sua maioria, são impostos por dentro. ICMS é imposto por dentro. E já no futuro bem próximo, com a questão do IBS e CBS, já vai acontecer os impostos por fora. E o exemplo que eu vou trazer aqui, eu vou fazer um exemplo realmente fictício, só que eu vou colocar valores, para a gente exemplificar. Então, estou usando aqui o exemplo no valor de R$10 mil e também vou usar a alíquota do IBS e CBS de 28%. Lembrando que nós ainda atualmente não temos definida essa alíquota ainda, tá? É uma alíquota fictícia, ok? Estamos aí em 2025, tá bom? Então, ainda por enquanto, estamos aguardando oficialmente a alíquota. Vamos lá, gente. Quadro comparativo. Jogando na tela aqui para vocês. Antes e depois da reforma tributária. Comparativo de hoje com comparativo futuro. Fase atual. Digamos que você compra um produto por R$10 mil e essa operação interestadual vindo do Pará, tá? Estamos no Amapá e vou comprar a mercadoria do Pará. Sou uma empresa de comércio que vou revender esta mercadoria, certo? Então, nesse caso especificamente, comprei essa mercadoria por R$10 mil, porém, dentro dos R$10 mil tem 12% de ICMS. E isso, consequentemente, pelo fato de Macapá ser uma área de livre comércio, uma área soframada, com incentivo fiscal, vai haver a desoneração dos 12%. Então, ao invés de pagar R$10 mil, eu vou pagar, nesse caso, 8.800, porque 1.200 vai ser desonerado, ok? Muita gente entende isso aí perfeitamente. Pós-reforma, gente, lembrando, o imposto não vai ser mais por dentro, certo? Então, esse produto de 10 mil, ele vai ser agora 8.800, porque não tem mais tributo por dentro. E aí, nesse caso específico, quando ingressa na área de livre comércio, Macapá mantém a isenção da origem. Então, eu não vou pagar, nesse caso, o IBS nesta operação, certo? Importantíssimo isso. Então, primeiro benefício fiscal importante mantido, tá? Segundo, a legislação determina a utilização do crédito presumido, assim como hoje é permitido. Lembra? Como é que funciona hoje? O mesmo valor dos 1.200 que eu não paguei, porque foi desonerado na origem, o estado de origem, que é o Pará, não recebeu esses 1.200, para ele foi uma isenção, para nós foi uma desoneração, e mesmo assim a legislação autoriza um crédito presumido de R$1.200. E assim foi feito, tá certo, gente? Também a nossa legislação estabelece um crédito presumido. Mas lembra que eu disse que existe, de acordo com a região, percentuais estabelecidos de presunção. No caso da região norte, 13,5. Então, o mesmo produto de 880 vezes 13,5, eu vou conceder aqui um crédito presumido de 1.188. Ok? Então, manteve a isenção na origem e o crédito no destino. Em relação a PIS/COFINS, hoje, gente, dependendo do regime tributário do nosso fornecedor na entrada, nós temos a alíquota 0 até 9,25, certo? E aí depende disso aí, depende do meu regime tributário. Na minha saída, se eu for lucro real, eu vou poder tomar crédito, não tenho a desoneração da origem. Se eu for lucro presumido, Simples Nacional, modalidade cumulativa, eu tenho a alíquota 0 de PIS/COFINS. Isso é uma discussão hoje em dia bastante comum, gente. Albert, eu tenho a desoneração de PIS/COFINS? Lembrando, a operação do ICMS, gente, é diferente do PIS/COFINS, tá? ICMS você tem que tirar do preço, por isso que desconta do preço, desonera do preço. O PIS/COFINS aí depende do entendimento, porque a legislação não fala tirar do preço, fala em alíquota 0. E aí,
com a reforma tributária, a CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, continuou estabelecendo a alíquota zero, mas nesse caso sem direito ao crédito. Então permanece a alíquota zero de forma geral. Então resolve com esse problema, certo? E já em relação ao IPI, hoje o IPI ele é suspenso e depois que interna ele passa a ser isento. Já com a reforma, né, ele vai ser extinto e vai ser criado um novo imposto chamado imposto seletivo, e essa extinção com efeito de neutralidade, que lá na frente a gente falar mais sobre esse imposto seletivo, tá certo? E aí na próxima slide, gente, é interessante que a gente já vai mostrar um cálculo comparativo. Pronto, esse slide aqui, esse cenário sem a área de livre comércio, porque primeiro a gente tem que comparar sem a área de livre comércio e com a área de livre comércio. Sem área de livre comércio, por exemplo, Belém, né? Belém não é uma área de livre comércio, Macapá e Santana é. Então, assim, considerando a alíquota de IBS de 20% e a CBS de 8%, isso é um exemplo fictício, tá certo, gente? Então, a entrada sem o benefício, custo da mercadoria, R$10 mil. Aí eu tenho que destacar o IBS de 20%. 20% dá 2 mil. E aí a CBS eu tenho que destacar também sobre 10 mil, os 8%. Lembra que o IBS vai ser um imposto por fora e essa base dupla, né? Esse IVA, imposto ao valor agregado duplo. Então, o custo total dos impostos dá 2.800. Então, total para o empresário, 12.800. Então, vou comprar essa mercadoria por 10 e pagar mais 2.800 de impostos. No total dá 12.800. E agora, eu vou vender essa mercadoria internamente, né? Então, por exemplo, Pará comprou de São Paulo e agora o Pará, lá, Belém, vai vender internamente. Produto, eu vou agregar uma margem de 20%. Então, comprei por 10, vou agregar mais 2.000, vou vender por 12. Aí, vou aplicar a mesma alíquota. IBS, 20% vezes 12.000 dá 2.400. E a CBS, 12.000 vezes 8% dá 960. Total dos impostos sobre a venda, 3.360. Mas lembra que eu falei que agora a operação com a reforma tributária tudo é não cumulativo? Que eu paguei na operação anterior, eu vou poder tomar crédito na minha operação? Então, nesse caso, o IBS, 2.400 do meu débito, menos 2.000 do crédito, eu vou recolher R$400. E da CBS, 960 menos 800, vou recolher 160. E é importante, gente, a gente precisa estabelecer aqui, olha, nessa nossa apresentação, preço final ao consumidor. Preço final aí tá muito claro, preço de aquisição, mais a minha margem, mais 2.400 do IBS, mais 960 do IBS, total do custo da mercadoria para o consumidor, 15.360. Lembrando que o imposto vai ser destinado totalmente no destino onde essa mercadoria será consumida. Ou seja, se essa mercadoria consumida finalmente foi em Belém do Pará, todos esse encargo tributário do IBS vai ser destinado a Belém do Pará, tá certo, gente? Então a gente precisa caracterizar que não vai ter mais como é hoje. Pois ICMS, parte de origem, parte de destino, tem todo esse regramento e já com a reforma tributária não. Imposto recolhido no consumo. É importante. Então esse cenário é sem benefício fiscal da área de livre comércio. Vamos lá, e agora a gente está num cenário destinado para a área de livre comércio, tanto para a IBS quanto para a CBS. Considerando, lógico, gente, que essa alíquota de IBS de 20% e de CBS de 8% é fictício. Isso é um estudo médio que a gente tem em previsão, logicamente. Assim que oficialmente o governo publicar as alíquotas, a gente vai estar passando aqui para vocês. Então, pegando o mesmo exemplo, já nesse cenário de área de livre comércio, na nossa apresentação aqui, origem, entrada do Pará, custa mercadoria, os mesmos 10 mil, que é o valor da mercadoria. Nesse caso, o IBS na entrada é isento. Lembra que eu disse no exemplo anterior, eu iria pagar os 20%. Nesta operação, ingressando para o comércio, isento. CBS é a mesma coisa, isento. Então aqui não vou pagar nem IBS CBS, ingressando essa mercadoria para o comércio, Macapá e Santana. E a legislação autoriza um crédito presumido de 13,5%, que está estabelecido na Lei Complementar 214, certo? Especificamente porque eu comprei essa mercadoria do Pará, origem norte, Pará para Macapá. Então vou ter um crédito presumido de 13,5, em cima dos 10 mil, 1.350. Então meu total de compra aqui foi 10 mil. Agora vou vender essa mercadoria aqui em Macapá, né? Então o meu produto de 10 mil, vou agregar os 20%, vai dar 12 mil reais. E aí eu vou encontrar meu débito de IBS, certo? 12 mil vezes 20% dá 2.400. Lembrando que o benefício fiscal é da minha operação de entrada, origem, certo? Na minha operação interna, tributa. E aí 20% dá 2.400. A CBS
IBS, na nossa legislação aqui, que é o que vale hoje a PIS/COFINS, internamente estabelece na Lei Complementar 214 a isenção. Então, observa, não paguei na entrada a CBS, não paguei na saída a CBS, tá certo? Então, nesse caso, eu vou recolher aqui o IBS, o débito da minha venda, que é 20% sobre os 12 mil, dá 2.400, menos o crédito presumido. Lembra que a legislação me deu um crédito presumido de 13,5%, que dá 1.350, e nesse caso eu vou recolher 1.050. Então, para o meu consumidor final, a mercadoria vai custar 13.050. Aí, bora comparar. Próximo slide vai ficar muito fácil você exemplificar com benefício fiscal e sem benefício fiscal. Então, comparando, gente, olha, fica fácil aqui o comparativo dos dois cenários. Análise do impacto econômico da área de comércio de Macapá e Santana. Cenário sem incentivo, gente, ou seja, uma operação, como eu dei naquele primeiro slide, lá no segundo slide, venda para o Pará, que não é uma área de incentivo fiscal. Então, sem incentivo, custo mais a margem 12 mil, total do IBS 2.400, total do CBS 960. Então, preço final 15.360. Cenário já estabelecido numa área de comércio. Então, por exemplo, Macapá, que é uma área de comércio. Custo mais margem mesmo os 12 mil, só que o IBS custou 1.050 e a CBS nada, zerado. Então, preço final para o consumidor 13.050. Então, aqui nesse slide demonstra a economia gerada de IBS 1.350 e de CBS 960. Então, uma economia de 2.310, tá certo, gente? Então, eu vou deixar aqui de pagar nesta operação e ter um custo da mercadoria mais barata de acordo com o nosso cenário da área de comércio. Observe que nesses 4 slides eu tentei mostrar esse comparativo para você e vai ficar muito mais fácil o entendimento. Esse material vai estar disponível aqui no nosso vídeo e vai ficar fácil o entendimento. Mas simples, gente. Se você tiver dúvidas, mande pra gente que a gente vai estabelecer uma série de cálculos. Vamos voltar também para o quadro, estabelecer como é que funciona essa normativa da reforma. Tem muita coisa para sair, mas se você tem dúvidas, mande pra gente que a gente vai compartilhar conteúdo. Tá certo, gente? Um abraço e a gente se vê.